Ele violou o código, o parágrafo 3 ou 4 do IHRA, da Aliança Internacional de Memória do Holocausto, que é fazer comparações da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto com o que acontece entre israelenses e palestinos. Você pode fazer todas as críticas possíveis, militares, técnicas, históricas e sociais. Fazer essa comparação da indústria de morte em câmaras de gás que aconteceu com judeus na Europa, não só na Alemanha, mas em outros países, é errado, banaliza o Holocausto e não ajuda. Além de ofender uma população de 17, 16 milhões de judeus no mundo inteiro. Eu discordo nomenclatura, eu discordo o uso das palavras, como genocídio, eu discordo... Óbvio, holocausto, genocídio. O Lula falou a palavra holocausto. Ele falou que nunca viu nada igual, só quando Hitler foi matar os judeus. Primeiro, deixa eu só desbravar aqui. Primeiro, teve coisas piores. Teve gente que morreu em números muito maiores no Iêmen, no Sudão, no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, em tantas outras guerras nos últimos 70 anos, desde que os judeus foram mortos por Hitler. E a escolha dele na frase foi obscena, indevida e indecente. Porque países que se comportam como a Alemanha nazista não merecem ter relações com outros países. E se ele não cortar relações com Israel, e ele não vai cortar, significa que ele estava mentindo ou brincando de usar essa palavra, essa comparação. 2. Ele violou o código, o parágrafo 3 ou 4 do IHRA, da Aliança Internacional de Memória do Holocausto, que é fazer comparações da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto com o que acontece entre israelenses e palestinos. Você pode fazer todas as críticas possíveis, militares, técnicas, históricas e sociais. Fazer essa comparação da indústria de morte em câmaras de gás que aconteceu com judeus na Europa, não só na Alemanha, mas em outros países, é errado, banaliza o Holocausto e não ajuda. Além de ofender uma população de 17, 16 milhões de judeus no mundo inteiro. Dito isso, eu queria te dizer, eu estava falando, eu simpatizo, e tem gente que fala que não, né, nas mídias sociais. E mais uma vez eu aqui no Inteligência Limitada, olhando aqui para a câmera, falando, eu simpatizo... Já é sócio Inteligência Limitada? Sou. Só não recebi os dividendos ainda. Nem vai receber. Ele não vai receber. Só em camiseta, né? Eu simpatizo e sou sensível. E não só eu. Muitos israelenses e judeus no mundo inteiro não gostariam de estar vivendo o que estão vivendo agora. É verdade. Israel não buscou especificamente estar numa guerra contra o Hamas desde o dia 7. O ataque do dia 7 desencadeou a guerra. Eu sei que existe o histórico para trás. A gente sempre pode voltar mais para trás e aí é uma discussão sem fim. Fato é, o Hamas fez um ataque, matou 1.200 pessoas. Se você um dia quiser ver o filme de 43 minutos do Exército, te mostro esse filme sem censura. É um filme de terror. Ele não só atacou e matou 1.200 pessoas, 900 e poucos civis, o resto militares ou policiais, mas ele atirou em um dia 3.000 foguetes. A resposta natural de qualquer país que está sendo atacado por foguetes é responder, e normalmente isso vem primeiro em ataques aéreos e depois você sabe muito bem que para você fazer um ground operations num lugar tão complexo quanto a faixa de Gaza, onde você tem membros do Hamas espalhados por todos os lados e todas as casas, você precisa primeiro você precisa preparar aquela região para você poder ter grounding. Vejam, senão vai virar uma lama, tanto para os palestinos como para os soldados israelenses. É uma lama, vira um Vietnã. Eu não estou agora entrando no mérito da forma técnica que a operação militar ela é conduzida. Isso a gente pode conversar, discutir, analisar. Deveria ter entrado por aqui, não por aqui, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, por que vocês não usaram isso, por que vocês não fazem só com força delta, por que não usaram só tropas de elite? Eu escutei essa teoria outro dia. Por que você está falando de 240 sequestrados, por que você não usa só forças de elite para salvar os sequestrados sem precisar fazer uma guerra de destruição? Primeiro, e isso é uma coisa muito importante, independentemente do governo, Israel não escolheu estar nessa guerra. Ela começou com o Hamas, que fez esse atentado e tomou a decisão sozinha, em nome da causa palestina, que, de novo, é um péssimo representante para a causa palestina, o Hamas, porque ele não está buscando nem a independência, e nem a dignidade, e nem a liberdade do povo palestino. Ele está procurando o seu próprio benefício, a sua próprio enriquecimento ilícito, a sua próprio controle através de grupos de máfia e monopólio do uso da força, e
capitaneados e financiados pelos países e pelos regimes mais nefastos da Terra. Né? O Hamas é amigo da Coreia do Norte, o Hamas é amigo do Irã, o Hamas é amigo do ditador da Síria, Bashar al-Assad, o Hamas é amigo do Hezbollah, o Hamas é amigo do Iêmen. A causa palestina não precisa desses amigos. Ela não vai ajudar esses amigos aos palestinos conquistarem um Estado merecido e legítimo. Em relação ao negócio do sequestro, eu acho que as pessoas não têm a dimensão do poderio militar e do que o Hamas construiu em 17 anos de controle da faixa de Gaza. O Hamas construiu uma estrutura paramilitar na faixa de Gaza jamais vista na história do mundo moderno para guerra de guerrilha e guerra urbana. Eles têm lá um arsenal capaz de destruir 4, 5 faixas de Gaza, construídos e capitaneados e comprados com dinheiro público que poderia ter construído escolas, hospitais, universidades e ajudado a que a faixa de Gaza, a partir da saída de Israel em 2005, tivesse se transformado em Singapura ou em Dubai. Eles tinham todo o potencial para isso, principalmente por terem Israel como vizinho, que é uma economia rica de primeiro mundo até então. Mas não tinha, porque não tinha universidade, não tinha hospitais, não tinha escola. Já tinha. De Gaza. Já agora, tinha. Não, agora não tinha. Agora não tem, né? Porque destruíram as universidades. Não, tudo bem, destruíram eu tô os hospitais, destruíram as escolas. Tudo bem, Não, os hospitais estão lá. Então, tem 36 hospitais para 2 milhões de população. Per capita é a maior quantidade de hospital per capita do mundo. Luxemburgo tem menos de 2 milhões. Matando até os médicos, cara. Vamos. Eu queria só. Mata aí. Desculpa, porque tá muito informal nas conversas, né? Entrando no, assim, eu não vou entrar aqui nos pormenores, assim, guerra é caos. Toda guerra, o primeiro a perder a verdade, que existem soldados que se filmam fazendo violações de conduta, é verdade. Tem violações de conduta, eles têm que ser julgados. Já teve vários soldados que foram afastados, teve soldados presos. Você sabe que eu servi a Força Aérea há 2 anos. Eu sei como funciona a conduta é muito clara. É a mesma conduta que você teve aqui, a mesma conduta que qualquer exército de um país democrático tem. Tem coisas que você pode fazer, não pode fazer, pronto, acabou. Que os soldados, 300 mil pessoas vão cumprir a conduta e elas estritamente de acordo com o que está escrito naquele livreto que eles recebem antes de uma guerra, é achar que todos os soldados vão se comprometer, assim como no Brasil, a corporação que você faz parte, a Polícia Civil, também tem gente que faz coisa errada e não por isso a polícia... Vai fechar a polícia. Vai fechar a polícia. Exatamente. Quando o governo de Israel toma decisões deste cunho, a imprensa israelense que está em cima deles, que é a principal crítica do governo sempre foi, junto com a população, junto com a comissão das famílias dos sequestrados, junto com a comissão das famílias das pessoas que já morreram, junto com a comissão das famílias dos soldados que já morreram em Gaza, 250, eles estão em cima do governo para ver as decisões, se eles estão tomando decisões por motivos políticos ou por motivos técnicos. Existem protocolos no exército. Quando você fala a respeito, sequestraram 240, a guerra que estão fazendo não é para salvar os sequestrados, vamos lá, a guerra que começou com o ataque terrorista do Hamas, os objetivos que Israel colocou, a gente pode discutir os objetivos, se eles são atingíveis ou não, mas os objetivos que Israel colocou, ela não foi apenas resgatar os reféns, foi tirar o Hamas do poder da faixa de Gaza e destruir a capacidade militar do Hamas de se rearmar, se restabelecer como poder soberano de alguma forma na faixa de Gaza, porque isso eventualmente colocaria em perigo a vida novamente de cidadãos israelenses. E por que Israel tomou essa decisão? Porque inúmeras vezes vários líderes do Hamas anunciaram depois do 7 de outubro que eles voltariam a fazer o mesmo atentado quantas vezes forem necessários até libertar o que eles dizem a Palestina totalmente. Tem coisa pior, infelizmente. E aí, o que acontece? Junta essas declarações do Hamas, junta todo o histórico de Israel, chegar no cessar-fogo em 2009, chegar no cessar-fogo em 2012, chegar no cessar-fogo em 2014, chegar no cessar-fogo em 2021, todos os cessar-fogos que Israel fez com o Hamas, nessas 4 guerras contra o Hamas que eu mencionei, o Hamas infringiu o cessar-fogo 1 ano, meio ano, 2 anos, 3 anos depois, cometendo algum ato para poder ter algum ganho de acordo com a sua ideia, a sua ideologia, de acordo com os seus interesses, dos seus membros, sem nenhum tipo de consulta com o Conselho Nacional Palestino, com o governo palestino, com a população palestina e por egoísmo próprio para se beneficiar da guerra contra Israel, sendo que o próprio líder do Hamas, no Catar,
Ismail Haniyeh disse: o dinheiro que o Hamas, a Mukawama, o dinheiro que a Mukawama, que a resistência recebe, é para o benefício da resistência. Não é nossa responsabilidade, eu estou agora parafraseando ele, não é nossa responsabilidade fazer nada perante os civis da faixa de Gaza. Quem tem que cuidar deles é a ONU e são os países em volta de...